Este deve ser um dos únicos vídeos que eu vou fazer aqui no canal falando sobre eleições do Inter. Mas é urgente, é necessário e eu preciso que você veja para pensar bem no futuro do clube. Espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal Não Me Chama de Mentiroso. Eu falei que eu não faria uma cobertura massiva e não vou fazer das eleições do Internacional. Este é um dos poucos vídeos em que eu vou falar desse assunto. Eu sei que todo mundo tá querendo saber de alguma forma sobre isso. Eu sei que eu tô perdendo dinheiro. Eu sei que isso é ruim pro canal. Eu sei de tudo isso, tá? Mas nesse momento não me importa essas situações. Eu não tô aqui pra te mentir, pra te enganar, pra te usar. Eu não falo sobre eleições, eu não faço uma cobertura massiva das eleições do Internacional, porque eu acho que toda a informação que nós, imprensa, influencers, jornalistas, criadores de conteúdo, recebemos de lado A ou lado B, ela vem infectada de um desejo de divulgação ou de uma ânsia de puxar para algum dos dois lados. Então não é correto, não é certo, não dá a mesma visibilidade com o mesmo tempo e com a mesma ênfase para assuntos relacionados a Alessandro Barcelos e a Roberto Melo, com total igualdade. Sei que isso não vai ser possível, por isso não falo de lado A nem lado B. Essa é a minha conduta, goste ou não, dê dinheiro ou não, é assim que vai ser aqui no canal. Nesse vídeo eu não vou falar sobre propostas de ninguém, eu vou te dar um briefing sobre o que acontece hoje na eleição do primeiro turno do Internacional e também falar sobre uma coisa que é urgente que todo mundo pense um pouco, porque é muito importante e falta na eleição do Inter, tá? Então fica comigo nesse vídeo, me deixa o teu like porque ajuda demais, te inscreve aqui no canal, a gente precisa cada vez mais de você. A meta é chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano, tomara que dê, porque isso é importante demais para o canal. E se puder, já ativa o sininho de notificações. Todo o conteúdo aqui é um oferecimento de KTO, KTO.com. Usa o meu código Marinho quando criar tua conta e bota a mão em 20% de bônus no teu primeiro depósito. Agora então, vamos falar, uma das poucas vezes, sobre a eleição do Inter. Cara, eu vou tentar falar de uma forma que não deixe esse vídeo tão grande. A meta é não deixar ele impossível de ser assistido. Vamos lá então. Primeiro que a eleição no primeiro turno ocorre na noite de hoje. Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, ela pode até já ter acontecido. Roberto Melo de um lado, Alessandro Barcelos de outro. Votos dos conselheiros do Internacional. O segundo turno só não acontece caso um deles consiga mais de 85% da preferência dos conselheiros. É algo que não deve acontecer. O segundo turno, com a participação do associado, deve ocorrer no dia 9 de dezembro. E o grande objetivo desse vídeo é falar sobre uma coisa que falta e é urgente, é muito importante que você pense sobre isso, tá? A eleição do Internacional, ela movimenta mais de 100 mil torcedores aptos a voto. O número ainda não está fechado, mas o Inter bateu 129 mil sócios no último mês. Isso quer dizer que vão ter mais de 100 mil sócios aptos a voto certamente. É uma eleição maior do que a maioria dos estados, ou melhor, a maioria das cidades do Brasil. A maioria das cidades não tem 100 mil votantes, tá? Não tem um colégio eleitoral de 100 mil pessoas. E o Inter deve ter. Então, é uma eleição muito grande para ser tratada com regramentos tão antigos. E eu te digo do que eu estou falando. Por exemplo, não existe nenhum tipo de controle sobre publicidade para candidatos na imprensa. E eu não digo publicidade voluntária, que você sabe que é uma publicidade, mas publicidade involuntária.
Vou te dar um exemplo. Quando pinta uma notícia aí que o candidato A tem um investidor, isso aí é uma notícia que pinta para benefício do candidato A. O candidato B também tem benefício do candidato B. Daqui a pouco surge uma fake news que se comenta em algum lugar de comunicação. Tudo isso não responde a nenhum tipo de regramento. Pode ser feito em rede social, pode ser feito na imprensa, pode ser feito em qualquer lugar. Existe na cobertura de uma eleição propriamente dita, de uma eleição de estado, cidade, país, um controle sobre exatamente o que é notícia e o que não é. Mas a cobertura de um time de futebol, ela tomou uma outra proporção. Hoje, grande parte da imprensa, a gama maior da imprensa e dos consumidores de conteúdo, você que está me assistindo, fazem isso através aqui do YouTube. E o YouTube não é um veículo de comunicação. Dificilmente o YouTube vai me dizer, olha Marinho, tu não pode fazer isso, não pode falar isso, tá errado. Não faz isso comigo e não faz isso com ninguém. Exceto quando há direitos autorais envolvidos, que não é o caso num vídeo que eu gravei aqui no meu estúdio eu falando. Eu posso falar a baboseira que eu quiser, desde que eu não pregue violência, eu não agrida ninguém e tal. Tudo isso é aceito pelo YouTube. E não existe nenhum tipo de crivo, de filtro, de controle, não existe um regramento, não existe um direcionamento do que é notícia, do que não é, do que é informação, do que não é, principalmente nesse momento eleitoral. E o que interessa à maioria dos produtores de conteúdo, acreditem, é total verdade, é o engajamento que vai dar o vídeo que fizer. É o dinheiro que vai render esse vídeo, a visualização, é o like. Então, muitas vezes, qualquer tipo de informação, verdadeira ou não, por mais absurda que ela seja, ou melhor, quanto mais absurda, até melhor, mais visualizações, mais dinheiro, mais publicidade, mais gente, enfim, é melhor. Nesse momento eleitoral, quando está em jogo a preferência de quem assiste por A ou B, o ideal é que se tenha regras bem claras do que pode ser feito e do que não pode, do que deve ser falado e do que não deve. Aqui no YouTube, principalmente nos veículos de comunicação. Eu não sou um cara que critica veículo de comunicação, eu acho que cada um é responsável pelo que faz. Mas faz falta um regramento claro do que é verdade, do que não é, do que pode ser dito, do que não pode, e principalmente dos tempos destinados a cada um dos candidatos. Aqui, para fechar esse vídeo, vai um elogio até agora ao presidente Alessandro Barcelos, que não utilizou a máquina, não utilizou o pós-jogo para dar entrevistas e falar alguma coisa que soe como campanha eleitoral. Foi feito em outros momentos por outros presidentes, claramente foi feito. Enfim, até agora, né, não se sabe o que vai acontecer daqui para frente. E o Inter andou numa fase ruim também, então daqui a pouco aparecer nessa fase ruim poderia ser ruim para ele. Tudo isso é política. Eu só estou elogiando o fato de até agora ele não ter usado a máquina a favor dele, aparentemente. Se você acha que usou, pode escrever aí nos comentários, tá? E é isso aí, gurizada. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não puxar para lado nenhum, tem que ter muita cautela nesse momento de eleição, porque afinal, né, eu não estou aqui para influenciar você, eu quero que você pense com a sua cabeça. E clica no vídeo que apareceu na tua tela que daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!